Meu nome é Augusto Lázaro, mas sou mais conhecido como Guto Rodrigues. Moro em Betim. Meu nome é Flávia, eu sou de Turmalina, interior de Minas Gerais. Eu me chamo Karina, sou do estado de Minas Gerais, do Vale de Jequitinhonha. Me chamo Mislene, moro na cidade de Carmo do Paranaíba. Meu nome é Nadege, eu tenho 26 anos. Hoje moro em Uberlândia, Minas Gerais. Meu nome é Rosilane do Nascimento, todo mundo me conhece como Rose. Tenho 46 anos. Meu nome é Cireia, eu tenho 39 anos. Eu moro em Ouro Branco, Minas Gerais. Eu sou Tiburtino Pereira Leite Neto, conhecido como Neto. Os sintomas começaram há uns 10 anos atrás. O primeiro sintoma de todos foi a fraqueza na perna. Nas duas pernas eu comecei a sentir muita fraqueza e eu não conseguia nem andar. Eu executando meu trabalho, eu percebi que eu estava tendo umas fortes dores nas costas, na região lombar, cervical também, e dormência nessas partes. E principalmente na perna esquerda. Procurei um ortopedista porque eu comecei a mancar. E o ortopedista aqui fez todo tipo de exame, me consultou, ficou prosseguindo pelo tratamento por 8 anos. Depois de 8 anos, ele simplesmente me abandonou, falou comigo que não sabia o que eu tinha e que não podia fazer nada por mim, porque não sabia o que eu tinha, porque meu estado era progressivo. E ele não conseguiu me dar o diagnóstico, mas também não me indicou para um outro médico. Parecia que minha perna pesava 200 quilos. Que eu não conseguia, nessa movimentação para subir e descer a escada, que é uma atividade na parte elétrica exige, de um eletricista, eu estava tendo dificuldade. A minha mãe ela não acreditou, ela tentou me alfinetar com um alfinete e eu não sentia, então eu fiquei totalmente sem sentir aquela área, e aí eu fui parando mesmo, travando. Primeiros sintomas que eu tive foi a visão dupla e muita tontura. Mas aí eu fui na UPA, pronto atendimento que tem da minha cidade, e eles me pediram para fazer uma tomografia. Eu fiz essa tomografia, só que o médico lá da UPA falou assim: você tem que procurar um neurologista. Fui diagnosticada com esclerose múltipla em janeiro de 2019. Foi diagnosticada mesmo, foi desde 2017. Fui diagnosticado em maio de 2018. Fui diagnosticada em 2016. Meu diagnóstico foi em 2018. Eu estava no puerpério da minha filha de 2 anos. Olha, o diagnóstico foi fechado em 2018. O meu diagnóstico da esclerose múltipla foi um diagnóstico tardio. Lá em Belo Horizonte. E lá que eu fui pesquisando e fui tendo atendimento até chegar ao diagnóstico. Eu, na verdade, estava em surto já, que foi... com isso, eu fui internado, fiquei durante uma semana internado, e aí que fechou o diagnóstico de esclerose múltipla. Não sabia do que se tratava a doença. Achei que quando no momento eu pesquisei na internet, né, não tinha muita informação. Às vezes dava aquela informação, mas o que é realmente a doença, você fica ainda meio sem saber, meio vago, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa, então eu sempre gostei muito de ir atrás, de procurar saber o que é, como que faz, e o início do meu processo foi muito essa busca mesmo, de conhecimento, de chegar no médico e perguntar, e agora? Né? O que eu tenho que fazer? O que vai acontecer comigo? O que não vai acontecer? E aí, nisso, eu tive bons médicos e maus médicos. Não é fácil falar. O doutor falou assim: Mislene, quase 100% que você está com esclerose múltipla. Aí o doutor falou assim: eu vou fazer uma nova ressonância detalhada, e se você tiver com surto mesmo, aí tem que fazer o líquor, que é um exame que eles fazem, tiram um líquido da medula, sabe? Trem que dói, ó. Aí fez a ressonância e foi diagnosticado que era esclerose múltipla. Olha, em 2018, quando eu fechei o diagnóstico, eu conheci uma neurologista, sim, que
respeitou os meus limites e respeitou as minhas queixas. Mas esses anteriores, eu fui muito mal recebida e muito mal olhada. Talvez, assim, se ele tivesse me despachado mais cedo e falado comigo, não, você vai procurar um outro médico, ou tivesse falado comigo que não sabia desde o início, eu talvez não teria nem ficado sequelada. Com mais rapidez, com mais eficácia, né? E tinha evitado muito sofrimento para mim. Tem hérnia de disco na lombar, então ficava tratando desses problemas. E paralelo a isso, a fisioterapeuta já falava que eu tinha que procurar um profissional da área neurológica, que os sintomas que eu estava tratando, por exemplo, eu fazia fisioterapia hoje, amanhã eu estava sentindo novamente. Então, por isso que ela foi encaminhada para procurar o neurologista. No mês de abril eu tive o surto, quando foi em agosto a gente já reuniu todos os exames e fechou o diagnóstico. Não fazia a mínima ideia. Para mim, essa palavra era como se fosse um palavrão. Eu não sabia o que era a doença esclerose. Depois que eu tive o diagnóstico, eu fui pesquisar e saber o que realmente era. Mas depois que eu tive o diagnóstico, eu pude perceber que eu já convivo com os sintomas da doença há muitos anos. A gente ouve muito falar daquela expressão esclerosado, né? Que eu acredito que seja uma expressão que a gente tem que ressignificar, porque ela tem um sentido muito pejorativo e não tem nada a ver com a realidade. Tanto que, assim, se eu conto para os outros que eu tenho, tem gente que fala assim, não, você não tem não parece nada, mas as pessoas não percebem, não sabem o que a gente vive, ou o que eu já vivi, né, no caso. Exatamente, porque às vezes eles têm uma ideia errada do que é a pessoa com esclerose múltipla. Eles acham que a pessoa já fica sem condições de trabalho, como que eu digo, inválido. Então, eu acho essa que é a condição que eles acham. Eu fiquei 5 meses afastada. Quando eu retornei, na primeira reunião, vários vieram me perguntar o que era, como que sentia, sabe? É muita desinformação. São poucas pessoas que entendem e que conhecem da doença. Se eu abaixo a cabeça e fiquei assim, que doença é essa? Saí do consultório em prantos. Foi meio pesado, porque, assim, eu gostava de lutar, gostava de fazer esporte, muita coisa eu tive que parar, porque assim, eu consigo fazer ainda, mas não posso esquentar tanto o corpo, tem coisa que me dá pequenos sustos de novo, eu preferia evitar. E medo também, como eu trabalho com o que eu amo, fotografia e vídeo, era sempre assim, para cima e para baixo, correria, sem parar nem nada, eu falei, nossa, vou ter que parar de trabalhar com o que eu amo, o que eu vou fazer da vida? Acho que foi meio que um susto. Muito sofrido, porque eu não tinha conhecimento do que se tratava. Então, eu tinha uma visão superficial. Que não tinha tratamento, que tudo que eles iam fazer para mim seria paliativo, para poder retardar a doença, mas que a esclerose não ia me matar. Que era para mim ter cuidado, porque o que poderia me matar na doença seria a depressão. Ou eu me apegava em alguma coisa para não ficar depressiva, ou seja o que Deus quiser. Uma descoberta muito dolorida de ver o futuro, assim, porque a gente vê o quanto a doença pode ser incapacitante ao longo da vida, né? Então, essa parte foi a que mais me assustou. Tristeza, tem hora que bate uma tristeza. Você se pergunta, por que comigo? Tive muito medo de realmente esclerose acabar com o meu cotidiano, acabar com a minha qualidade de vida. Eu tenho 2 crianças que precisam de mim. O que mudou é que agora eu conheço mais a doença, porém eu continuo com a mesma sensação de insegurança no tratamento, que eu não sei com quem contar na hora do sufoco, na hora da urgência mesmo. Eu tô sentindo bem. Aí eu não sei se eu tenho que falar do efeito, porque não é nada legal a aplicação. Acho que é o que muitos reclamam, muitos efeitos colaterais. Eu tô em efeito do novo medicamento, né? Sinto as reações do remédio, mas é normal. Igual o meu neurologista falou, ele falou assim, Mislene, tá tudo na linha, tá tudo normal. É assim mesmo, é o que você tem que sentir. Então, graças a Deus eu tô bem.
igual eu quase entrei numa depressão profunda por causa disso, que toda hora que eu olhava era só coisa pessimista. Não tinha uma que era otimista. Eu só chorava. Eu não queria sair de casa, porque eu tinha medo de cair na rua. No momento eu não faço, eu nunca fiz. Até no momento as pessoas falaram, você tinha que passar no psicólogo para conversar, para tirar suas dúvidas e tal. Eu falei, não, acho que não. No momento ainda não. Aí acabei não fazendo. Eu fui trabalhando que isso era normal, que pode sim ter uma vida saudável. Eu fui trabalhando eu mesmo. Eu faço acompanhamento com o psicólogo, eu faço acompanhamento com a nutricionista, eu tento cuidar de todos os lados, de possibilidades, faço um pouco de aromaterapia, faço alguns tratamentos, sim. No início eu tive que fazer, porque eu me senti muito depressiva, aí eu passei no psiquiatra, eu fiz uso de medicação. Agora tem, desde fevereiro para cá, que eu não uso mais medicação, que eu não estou tomando mais remédio. Eu faço acompanhamento com a neurologista e com o psiquiatra, né? Porque essa tristeza toda me tirou ainda mais o sono, essa preocupação. E eu não gosto de assumir, porque eu me acho uma pessoa muito otimista e uma pessoa de muita fé, mas eu passei sim por depressão e todos os dias eu tenho que fazer uma luta diária para ficar de pé, para ficar feliz, ficar bem. Lidar com os sintomas de cada dia, lidar com a vida em si e produzir mais alegria, mais prazer. A arte-terapia é o que eu mais faço, né? Porque, assim, eu vivo de arte, assim, eu gosto muito de... Até passear, para mim, numa papelaria tá valendo como exercício, assim, de produzir alegria. Olha, no início eu não fazia, nunca gostei de fazer exercícios físicos, né? Só que eu vi que ajuda na qualidade de vida do paciente, do portador. E eu acho que o Pilates ajuda muito. E a musculação, que eu faço 3 vezes na semana. Eu fazia o Pilates. Agora não tá tendo por causa da pandemia. Aí a gente faz a caminhada aqui na roça mesmo, na fazenda. Mas é essencial, assim, essencial se mexer. É um equilíbrio muito maluco de se mexer, mas não exceder. O Pilates é porque eu não tenho essa força, resistência e equilíbrio, né? Resistência, porque você ainda tem que pensar, fazer o exercício e pensar com a mente também, trabalhar as duas coisas. Trabalho de equilíbrio também, eles fazem muito atividade de equilíbrio comigo, então me ajuda muito. É vamos dizer, uma fisioterapia mais forçada, mas que eu preciso mais trabalhar mais, mas é muito bom. Eu gosto muito. Olha, eu praticamente a minha vida toda, quase que toda da juventude até há pouco tempo, eu sempre fiz fisioterapia. Eu sofri acidente quando era jovem, né? E tive uma lesão. Se você toma um medicamento e fica deitado, só deitado, eu acho que o corpo vai acostumando, vai pedindo mais para você ficar deitada. Quando você faz um exercício, eu acho que melhora mais. Eu acho, não tenho certeza. Todo surto que tem, se você não tiver cuidado dele, fica uma sequela. A primeira sequela, a minha de 2015, que eu não tratei dela, porque estava tratando de isquemia cerebral, eu fiquei com as doenças nos pés, a dormência nos pés. Aí ficou. 2 sintomas que eu não consegui melhorar, porque assim, na escleroração múltipla tem algumas coisas que pode melhorar, tem outras que não melhora. E a gente não sabe explicar muito bem por que melhora, por que não melhora, né? E é a dor e a fadiga. Então, são essas 2 coisas que hoje me dificultam. Não me impossibilitam, mas me dificultam. E às vezes tem dia que eu tenho dificuldade até para levantar. Esqueço o que se passou no final da noite anterior, sabe? Tenho lapsos de memória, caminho devagar. Mas tem dia que eu não tenho nada, não. Tem dia que eu tô belezinha. Assim, o caminho, assim, aparentemente normal, né? Mas eu sinto um certo desequilíbrio. Às vezes estão andando num sentido, eu acabo, às vezes, alterando um pouco a rota, né? Mas
e a dormência que é permanente do lado esquerdo, no membro, no braço, né? E fica assim, nas costas, na região das costas e abdômen um pouco também. Eu fiquei sequelada, eu fiquei com sequela na perna direita, eu tenho desequilíbrio, eu não tenho força motora na perna direita, eu manco até hoje. Hoje, infelizmente, uma coisa que eu tenho aqui que está me incomodando muito é a ansiedade. Eu tenho me visto muito ansioso pelo fato de querer fazer as coisas e não conseguir. Isso aí é uma limitação que a ansiedade está me torturando, na verdade. As limitações hoje são que é muita tontura mesmo que eu sinto, então eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia antes no mesmo ritmo. Então eu tenho que fazer, descansar, fazer no meu tempo. Eu não consigo mais como antes. Eu tento evitar ao máximo ficar estressado, porque isso também vai me dando um pouco de tique nervoso. Não chega a voltar a dar o surto, não. Mas não me sinto bem. No momento, no início é isso. Hoje não, eu já me aceito mais. Mas depois, com o tempo, eu fui me adequando à doença e aceitando para mim mesma, sabe? Aceitando assim, não, é comigo porque eu aqui é que aguento isso. Talvez se fosse uma irmã ou outra pessoa da minha família, talvez eles não teriam talvez a força que eu tenho para enfrentar a doença. Foi muito difícil, muito difícil, muito triste, sabe? Hoje eu procuro me cuidar, procuro me respeitar e fazer respeitada. Se eu tiver condições, eu faço. Se eu não tiver condições, eu não me obrigo a fazer, como eu me obrigava antes a dar conta de tudo. Então, hoje está melhor. Eu acho que é mais por causa da minha aceitação. Antigamente eu achava tudo muito complicado, muito difícil, mas é porque eu mesma não estava aceitando a situação. Hoje, a própria neurologista, ela já me conhece melhor, né? Ela já sabe da minha história, né? Hoje eu me considero, assim, mais equilibrada. No princípio, foi um sofrimento para todos, né? Eu descobri a associação através do WhatsApp, que eu pesquisei o grupo de WhatsApp, as pessoas me adicionaram lá, e lá a gente troca ideia, a gente troca experiência, então é uma ajuda, né? E a gente conversa muito, se tem alguma novidade sobre medicamento, eles postam lá. Então, assim, eu estou sempre antenada nisso aí, pelo WhatsApp. Só de você ler lá, a pessoa... Ai, gente, hoje eu acordei sentindo isso. Você já... Cara, outra pessoa também tá sentindo isso que eu tô sentindo. Isso já te dá uma tranquilidade, de falar assim, não tô sozinha nesse barco, tem mais gente aqui comigo e vamos remar junto. E sempre quando eu tenho alguma dificuldade, alguma dúvida, eu pergunto no grupo e sempre o pessoal dá esse retorno, dá esse feedback. Então, assim, juntos eu acabo sendo muito melhor do que estar pesquisando no Google, por exemplo, que lá as pessoas falam que realmente já viveram. Isso é muito confortante para mim. Eu acho que a associação ela ajuda muito na divulgação das informações, o portador e até mesmo a pessoa da família, alguém que segue nas redes sociais. Eu acho muito bacana isso. Que é uma troca de experiência. Eu relato, por exemplo, é igual, quando eu troquei de medicamento, eu senti que o que eu sinto hoje, que é o vermelhidão e tudo, a reação do remédio, aí eu fui e falei assim, gente, eu tô tomando esse remédio, tô sentindo isso, vocês já sentiram? Alguém toma esse medicamento? Aí tem umas pessoas, eu já tomei, tá, esse é assim mesmo, é normal, tal. Você tem troca de experiências, é a lição de vida que tem aquilo ali. A vida não é fácil, né? Tendo ou não tendo, em alguns momentos vão ter dificuldades. Então, assim, com pessoas próximas do meu lado, eu percebi que dá para fazer tudo, dá para ir adiante e vivendo um dia de cada vez. Sempre com foco, com fé que vai dar tudo certo. Sem deixar a peteca cair, como se diz. A gente não sabe. Hoje eu estou bem, muito bem, graças a Deus. Amanhã pode ser que eu esteja precisando de um pouco mais de atenção e de compreensão pelas limitações que eu possa vir a ter naquele dia. Por um lado, foi um alívio,
Que aí eu fui fazendo aquele cronograma de retorno, que eu fui observando, que eu fui entendendo, me conhecendo, conhecendo minhas limitações. Eu fui adaptando a minha vida. Eu tenho 2 filhos, eu sou divorciada no momento, então eu já arrumei alguém para estar me ajudando com eles, né? Então, o que eu acho que a pessoa tem que ter aceitação. Se ela aceitar, é mais fácil. Não aceitar, aí é difícil. Ter esclerose múltipla é complexo, porque assim, é uma gama de coisas. É pensar no geral, pensar no seu corpo como um todo, é saber trabalhar e se cuidando para não ligar muito para o que os outros pensam, para o que os outros falam, e se importar mais com você mesmo, como você está se sentindo, de encontrar o seu equilíbrio. Esse processo todo é complexo. Na verdade, eu defino como que a esclerose múltipla é como se a gente estivesse nascendo de novo e aprendendo a cada dia a caminhar um passo atrás do outro, sabe? Porque não adianta mais agora eu querer correr, eu querer fazer as coisas como eu fazia antigamente, porque antigamente minha vida era uma loucura, aquela correria, aquele desespero para resolver tudo com muita pressa. Tirando a minha impossibilidade de trabalhar, eu não vejo nada assim de prejudique, sabe? Assim, eu tenho a minha vida considerada praticamente normal, logicamente que altera um pouco algumas coisas, né? O que eu gostaria de ter ouvido naquela época que eu não ouvi é que não é tão difícil assim e que existe tratamento para tudo, né? Pode não haver a cura para a esclerose, mas o tratamento bem feito e o tratamento interpessoal, né? Com aquele olhar, não é um olhar clínico, é um olhar humano, ele torna muito mais leve os nossos dias. Seguir de cabeça erguida, que a vida continua e não Deus faz as coisas igual eu coloquei, dá a cruz de acordo com a força da pessoa que ela aguenta carregar. Então, para não baixar a cabeça e seguir em frente, continuar lutando. Eu queria dizer para mim mesmo que a doença esclerose não é aquela doença que eu precisava ficar tão desesperada como eu fiquei no início. Que por mais que não tenha jeito, como eu tenho os consertos, eu conseguiria viver perfeitamente igual agora, no momento eu estou vivendo, mesmo sabendo que eu sou diagnosticada com a esclerose múltipla. Seja forte, vai vir muitas lutas, vai vir batalhas para você, você vai achar que é o fim do mundo, que não vai ter saída, mas seja forte, humilde, positiva, não deixe as pessoas negativas atrapalhar a sua vida, seja positiva. Mais leveza, menos preocupação. O que a gente não consegue resolver hoje, amanhã pode ser que resolva. Então, não querer resolver tudo de uma vez. Exatamente. Eu posso até complementar isso aí. Minhas atitudes antes da esclerose, eu não mudei muita coisa não, mas a confiança, a vontade de viver aumentou após a esclerose. Isso você pode ter certeza disso e acho que a gente não pode baixar a cabeça. Tá certo? Acho que assim, o medo no início foi muito grande, mas eu percebo que hoje dá para ter a vida normalmente. Então eu tenho mais tranquilidade hoje, sabendo de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já passei, do que eu vi outras pessoas passarem também. Eu acho que essa vivência com outras pessoas, outras experiências, é uma coisa muito, muito confortante de ver outras situações para poder sentir mais em paz comigo mesmo e com o diagnóstico. É isso. A esclerose múltipla faz parte da NADEG, mas a NADEG não é só a esclerose múltipla. A NADEG tem muitas outras coisas para mostrar, para viver, para fazer. E é isso aí, explorar mais essa outra parte e não ficar refém só da esclerose múltipla.